Brasil Flash TV Internacional na Unifest 2017. Denise, tá arrebentando. Agora você trouxe realmente uma pessoa que, quem sabe fazer ao vivo, é o cara que com eles eu só tenho a aprender, mais nada. E vocês que estão vendo também vai aprender muito agora. E a exposição dele realmente é grande e é um estilo particular. Ele trouxe para o andar de cima, evangelista aqui com a gente, que é mineiro, aí tem casa ali, aí tá morando no helicóptero e aviões, fazendo um projeto maravilhoso na Amazônia, né, na Amazonas. Sim. Você vai explicar para a gente, ou no Amazonas, ou na Grande Amazônia, na região amazônica, como vocês quiserem. Evangelista, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Obrigado. Welcome to Liechtenstein. Yeah, thank you. Ok, vai lá, vamos falar primeiro, mostrar o que você realmente trouxe de maravilhoso para cá, depois a gente vai aquelas fofocas melhores, okay, realmente da tua profissão, você manda, do que você realiza, que é assim maravilhoso, que a gente estava conversando. Vamos começar pelo crânio? Pois é, na verdade, eu acho que se eu tirasse toda essa exposição daqui e ficasse só o crânio, já estava valendo. Esse crânio, na verdade, você é uma pessoa que circula a Europa inteira, é uma grande crítica ao trabalho do Damien Hirst de Londres. O Damien fez um crânio todo com diamante. O que acontece com a questão do diamante? Quem já visitou um país onde tem mina de diamante sabe que o diamante traz morte, que o diamante traz destruição. Só isso. Então, eu acho que quando... É uma máfia, exatamente, negativíssima. Então, o que acontece? Eu acho que o Damien, quando fez aquele trabalho, que eu admiro, é uma referência para mim. E que foi linda, né? Não, e é lindo, você sem sabe dúvida. Que a cabeça de caveira, o crânio, foi McQueen que lançou como moda. Exatamente. E depois aí cada um desenvolveu da sua forma. O arquiteto de uma forma, o ourives da outra, o cara de joias da outra. Então aquele crânio de diamante, eu posso dizer... Não, é maravilhoso. Magnífico, lindo. Não, e é uma referência maravilhosa, inclusive para mim como arte. Certamente. Que o que eu quis fazer então? Eu quis tentar, como o Damien mora em Londres, e ele não tem essa oportunidade que a gente tem no Brasil, que é uma felicidade de ter, por exemplo, uma parte da floresta amazônica lá, a Amazônia Legal. Eu quis falar que na verdade, o que a gente tem que defender não é só o consumismo, mas a gente tem que defender a vida em todas as suas esferas. Exato, e eu cobri esse crânio, exatamente. E eu cobri esse crânio, então, com o material que eu peguei ao longo de 3 anos na floresta amazônica, aos pouquinhos, e cobri esse crânio com vida, com pedaços de árvore, Aqui tem 2 grandes baratas gigantes, aqui dentro do olho você vê semente de seringueira. Muita gente não sabe que na Segunda Guerra Mundial, o Brasil forneceu a borracha para os aviões dos aliados, e quem pegou essa borracha foi nordestinos. Se o Brasil não tivesse fornecido a borracha, os aliados não tinham decolado, porque não tinha borracha nos Estados Unidos. Certamente. Então, o que acontece na verdade? Então, esse crânio é um chamamento para a gente questionar o seguinte: o que tem mais valor, um diamante ou a vida humana? O que tem de mais valor? Preservar a natureza ou não? Então, o que acontece? Eu acho que a gente tem que trazer aqui para a Europa, que é o berço da arte, que tem pessoas extremamente esclarecidas, essa questão para mim que é fortíssima, entendeu? De que a Amazônia é uma coisa que o Brasil tenta de todas as formas proteger, e eu acompanho isso de perto com a Força Aérea, com a Marinha. Fazemos trabalhos humanitários. A Marinha, vamos dizer, as autoridades tentam proteger e a mídia ignora. Sim, aí você vai ter uma situação extremamente interessante. A mídia, existe uma mídia que não faz o que você faz, ignora distorce. Toda a cultura amazônica. Exatamente. Existe uma manipulação norte, que, infelizmente... Só o sul que é visto no Brasil, a gente não conhece o norte e nordeste, não sei por quê. Fantástica a sua colocação. Não sei por quê. Então, enquanto as autoridades querem salvar, a mídia lá, que tem um certo poder que você sabe, ela tira esse poder deles. Pois é, então o que acontece hoje? As Forças Armadas vão lá e fazem um trabalho humanitário dentro das nossas possibilidades, que é grande. Eu acompanhei durante 3 anos, é grande. O Estado brasileiro não está presente.
o Estado brasileiro não está presente. Está as Forças Armadas fazendo trabalho humanitário e algumas ONGs sérias. Tem muita ONG picareta e algumas sérias. Então, fazem um trabalho sério humanitário, né? Assim, salva-se muitas vidas ali. E, por outro lado, quer dizer, uma outra questão, então, que tem que vir de novo, que eu acho que vale a pena pensar, é o seguinte. Quando você fala, de novo, voltando ao diamante, o diamante devasta, o diamante causa morte, o diamante na África é uma causa imensa de assassinatos. No caso do Brasil, índios morrem. Então, eu quero fazer o público europeu, através dos brasileiros que aqui estão, parar para pensar o seguinte: a Amazônia não é do Brasil, a Amazônia é do mundo, assim como qualquer floresta tropical. Exato. E a gente precisa deixar esse planeta funcionando para os nossos filhos e netos. As pessoas não podem pensar só na sua vida, que é o que acontece hoje. Daqui a 90 anos, seremos caveiras debaixo da terra, todos nós, sem exceção. Seremos um desse daí, né? Exatamente, essa é a ideia. Então, a gente tem que fazer o quê? O planeta funcionar para os nossos filhos e netos. Por mais dinheiro que você tenha que estar aí do outro lado da tela, você vai morrer, não tem jeito, cara, você vai morrer. Então faça alguma coisa que preste nessa sua vida. E o que é fundamental? Fazer um planeta melhor. Então, toda a exposição à Amazônia, que não é só o tema que eu trabalho, mas nesse caso é a Amazônia. Hoje você trouxe a Amazônia. Isso, mas o meu trabalho, na verdade, eu sou muito engajado com trabalhos sociais. Né? Ok, eu sou maravilhoso. Por essa questão e esse trabalho que você está querendo fazer. Eu estou resistindo, mas não estou conseguindo. Eu vou me envolver realmente, porque é maravilhoso ver gente sorrindo, ajudar vidas, não tenha dúvida. Divulgar coisa boa, não tenha dúvida. Divulgar o sucesso. O fracasso exatamente. É fácil divulgar, mas o sucesso exatamente. É difícil até porque divulgar é muito criticado. no mesmo. Exatamente. Né? Então hoje você trouxe para Liechtenstein, Amazônia. Exatamente. E o que eu acho que é uma coisa muito legal de estar aqui em Liechtenstein? Porque aqui é um sonho esse lugar. É um lugar maravilhoso, é bonito, é limpo, parece um lugar de contos de fadas. Exatamente. E qual que é o nível de vida, quer dizer, altíssimo, né? Incomparável com o Brasil, qualidade de vida e tal. Mas o que é muito bacana é que o ser humano que foi capaz de construir Liechtenstein, que foi capaz de construir Las Vegas, que foi capaz de fazer Nova York em determinados lugares ali, uma coisa fantástica, inclusive no Brasil lugares maravilhosos, é um ser humano que também é capaz de proteger a natureza, de proteger a vida em todas as suas instâncias. Tem a mesma força. Da árvore até aquela criança que está morrendo de fome. Certamente. Então eu acho assim que a minha função como artista e da arte, na verdade, é levantar essas questões, entendeu? Que a arte pode muito bem. Exatamente, né? E aí eu vou, claro, correr atrás de patrocinador para bancar, porque o meu trabalho é um trabalho que poucos colecionadores compram. Ninguém quer comprar uma tela com um índio passando fome, mas é necessário falar que o índio está passando fome. Exato. E o teu trabalho não precisa ser comprado, ele precisa ser exposto e você essa ser remunerado para que você continue. Sim, essa é a ideia. Através dele, essa é a ideia. Também fazer outros protestos. Exatamente. Né? E graças a Deus eu tenho encontrado vários empresários e empresas, né? No Brasil, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A Azul Linhas Aéreas, o pai do dono da Azul, do David Newman, o próprio irmão que está no documentário que eu fiz, quer dizer, são pessoas que estão me apoiando. Eu tenho a BMW lá em Curitiba me apoiando. Então, assim, você vê que as empresas também estão junto nessa luta. Então, não dá para falar, porque tem dinheiro não é legal. Não, muito pelo contrário. Tem muita gente com muito dinheiro e fazendo muita coisa. E tem muita gente sem dinheiro nenhum não fazendo nada. O que é necessário é consciência, e consciência independe do quanto você tem no banco. E a consciência, eu acho, principalmente do brasileiro, que é um tema assim que a gente ficaria a noite toda conversando, começa pela educação primária, que já não se tem. Enquanto que não resolver essa situação, essa consciência nunca vai chegar. Vamos começar por onde você acha que tem que começar na tua história aqui. Eu acho muito importante aquela peça. Vamos ir devagarinho. Essa peça, para mim, tem uma importância muito interessante. Como todo latino brasileiro, eu fui criado na Igreja Católica e tenho dentro de mim espiritualidade, embora hoje eu tenha espiritualidade, mas não religião. Mas você tem aqui, então, a representação da floresta, toda em sangue vivo, que arrancaram a pele. Por quê? Porque matam o índio igual água naquela floresta. Né, só você sabe disso. Né, exatamente. Por conta de briga com fazenda, briga por espaços, enfim, para plantar mais soja, plantar mais gado. Pela ambição.
Exatamente, para construir uma hidrelétrica e aí vai, morreu muita gente. E você tem ali um índio, que é uma representação da religiosidade, o índio, não me perdoa, um anjo, e esse anjo está horrorizado, está sofrendo, está em sangue, entendeu? Porque ele também não Porque pode ele está fazer vendo nada. isso acontecer e não pode interferir, porque na verdade você tem livre-arbítrio. E Deus não vai interferir, não adianta terceirizar e falar Deus quis assim. Deus não quis assim. O ser humano permite Escolheu. ser assim. Exatamente. E cabe a nós, que temos um pouco de inteligência, um pouco mais de acesso a veículos de comunicação, como eu estou tendo essa oportunidade única contigo aqui, jornais e tal, divulgar esse tipo de coisa que precisa ser feito para que o Brasil seja um país que todos nós sonhamos. Certo. Né? Continuamos Vamos agora lá. com... Olha, eu gosto muito dessa peça aqui, né, que tem uma... A primeira coisa que eu gosto muito é da representação do nu. As pessoas têm, de uma forma geral, principalmente no Brasil, são extremamente conservadoras, preconceituosas. Né? Eu trabalho lá no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, gratuitamente para defesa e igualdade contra a homofobia. Então, para mim, o corpo é uma coisa que não deveria realmente ter roupa, porque é uma coisa sagrada. E por isso, por ser uma coisa sagrada, eu coloquei nesse corpo nu as chagas de Cristo. Você vê que tem uns pontos vermelhos representando as chagas de Cristo ali na mão, no pé e no peito, né? Apesar de estar nu. Né? E ele tenta pegar essa rosa, que na verdade tem a ver com Saint-Exupéry e o Pequeno Príncipe, que é o amor. Que é o amor. Então, assim, essa palavra que parece piegas, que é o amor, é o que move o mundo. Se você nasceu, se eu nasci, se a gente está aqui, é porque houve amor entre um homem e uma mulher. E nunca que o amor, independente de gênero, tem que ser questionado, o amor tem que ser respeitado. O amor é único, ele não tem sexo. Exatamente. Ele é um sentimento. Tem uma série que está no Netflix, sem querer fazer propaganda, não sei se eu posso, Netflix, não mas que chama Sense8, que é fantástica, em que uma mulher é questionada na África porque ela ficou com uma outra mulher, ela fala, eu me apaixono pela pessoa, eu não me apaixono pelo sexo da pessoa. E eu acho que isso define tudo, o amor é pela pessoa. Isso daí é uma consciência que eu acabei de te falar, a gente só vai ter, principalmente no Brasil, através da educação primária. Com certeza. Vamos continuar? Bom, essa peça, desculpa, sem problema. Essa peça aqui, essa cruz, que são 3, na verdade, a minha ideia com essas é para homenagear as pessoas que faleceram e foram assassinadas na floresta. E aí eu falo do índio, mas eu também falo do soldado que foi para lá fazer trabalho humanitário, proteger a floresta e morreu em trabalho. Eu falo de vários brasileiros que se dedicam a salvar pessoas na floresta e são assassinadas. Vítimas. Muitas vítimas, inúmeras. Aqui, essa tela, que eu não pintei, eu não usei pincel, né? O tempo inteiro eu usei estopa, para fazer essa cor meio rota, exato, que é a cor da... Você esteve lá, você sabe disso, é a cor daquela roupa dos ribeirinhos, exatamente, que é puída, que é usada, né? Ou seja, você tem do lado uma floresta... Que é desbotada. Exatamente, desbotada. E você tem uma floresta extremamente rica, mas do outro lado você tem uma população morrendo de fome sem amparo nenhum do Estado brasileiro, que na verdade é a sociedade brasileira. Porque não dá para falar o governo somos nós. Nós somos o governo. E nós eles que escolheram quem ia estar lá em cima representando. Exatamente. Então nós somos o governo. Não dá para imputar assim, culpa no governo quando nós votamos naquele governo. Então a gente tem que mudar o governo e mudar a postura política. Exato. Né? A responsabilidade. Então essa tela é esse caminho, eu acho isso que me toca muito. Aqui eu repito a mesma tela, mas porém com 2 anjos, né, que na minha cabeça significa o seguinte, existe a possibilidade sempre de esperança, né, e de intervenção divina, não no sentido que Deus quis assim, mas no sentido de iluminar a cabeça do ser humano para ele perceber que ele é capaz e ele precisa interferir para que a vida aconteça. Entende? Essa tela para mim é bacana. Eu gosto muito dessa tela também, em que uma índia protege o seu ventre, que está com uma criança dentro, porque o que acontece? Nós voltamos de novo naquela questão. Tribos indígenas estão sendo dizimadas, né, por conta de, como você bem disse, de ganância, e são seres humanos, como a gente.
como qualquer um que vive em Liechtenstein, ou na Alemanha, na Suíça, em Londres. Não, ser humano. Né? Ser humano, ponto. Né? Então não existe Mortal. uma vida que vale mais ou menos, existe uma vida que deve ser preservada. A cabeça de caveira já fala, é um bom exemplo. Exatamente. Que a morte está aqui para nivelar o orgulho do ser humano. Exatamente. Nivela todo mundo. Por mais que tenha, né? Por mais que tenha. E essa Índia, para mim, ela representa um pouco isso. E, de novo, a interferência, quando eu falo divina, no sentido de tentar iluminar as pessoas, né? Essa tela é um pouco mais pessimista já. Né? Nessa tela aqui eu já coloco as pessoas, os mortos ali, que a gente sabe que hoje muitos dos mortos não são nem achados, eles jogam no rio, enterram no meio da floresta. As árvores completamente cortadas, mas na verdade muitas são queimadas. E de novo a interferência do divino, porém só assustada com a capacidade do ser humano de esquecer do seu papel no planeta, que é preservar esse planeta. Porque o livre-arbítrio ele não pode manipular, não, por mais que o anjo queira. Não, né? e isso eu acho que é o respeito supremo, né? Exato. Você pode, inclusive, se matar e eu não vou interferir. Então, eu acho que o livre-arbítrio também foi, como a morte foi bem pensada, o livre-arbítrio também foi bem pensado. Exatamente. Por quem criou o mundo, né? Quem exatamente. criou a existência. E essa tela é um pouco pessimista, mas infelizmente é o que está acontecendo, não dá para a gente não levar isso em consideração. Nessa tela aqui, eu coloco um casal, novamente, agora não só uma figura só, mas duas figuras indígenas nuas. Por quê? Porque o nu é lindo, né? E eu volto a questionar essa questão da vergonha do corpo que a civilização ocidental colocou. Foi depois, principalmente da entrada forte da Igreja Católica dominando todo o Ocidente, né? Realmente o nu acabou se transformando num tabu. Exatamente, num tabu, numa coisa obscena, quando na verdade é a coisa mais linda que a gente tem. A gente sabe que é o corpo. Que isso tudo é manipulado para se manter exatamente. Um padrão de vida social. Exatamente, né? Estimular o consumo, mas o consumo não consciente, né? Porque o consumo consciente é maravilhoso, né? Exato. Todo mundo tem direito de ter o que tem de melhor, desde que seja de forma consciente. Na verdade, aqui é uma homenagem que eu faço. Eu fiquei 3 anos voando com a Força Aérea Brasileira. Você falou, vivia mais no helicóptero aqui em casa. Já dormi no helicóptero, já fiquei 20 dias no helicóptero fazendo um trabalho. E uma coisa que me marcou muito é o seguinte, quando aquele helicóptero chegava com médico, ou o helicóptero da Marinha, que eu também voei, ou o navio da Marinha, que eu subi alguns rios, com médico, com dentista, e dando assistência humanitária, aquela população assim, não tinha mais como sorrir, entendeu? Então é uma homenagem que eu faço à nossa Força Aérea, às nossas Forças Armadas, que são muitas vezes criticadas, porque os meninos que estão lá voando esse helicóptero têm 23, 24 anos. Não tem nada a ver com golpe, essa é história antiga, isso já passou, tem que olhar para frente, caminhar. Quer dizer, funciona. Sim, é uma parte no Brasil que ainda funciona. E ainda hoje, com esse festival de corrupção que a gente vive no Brasil, a gente está com a democracia lá. E vai ser sempre democracia. Há o respeito pela democracia e a gente vai mudar o nosso país de forma democrática e fazer daquele lugar um lugar que a gente tenha ainda mais orgulho de viver e que os brasileiros não precisam sair de lá para ter acesso ao básico, né? Então, assim, básico, você falou realmente. Exatamente. Então, assim, isso é uma homenagem a essas pessoas que têm essa coragem porque a gente sabe que um oficial da Força Aérea, da Marinha, qualquer que seja, o salário é pequeno. E não vai estar aí, né? Não vai. E, na verdade... Vai estar aí o soldado? Exatamente. Não, o oficial está aqui. O oficial está aí. Vai. E com pouco dinheiro. Mas, na verdade, o que acontece? A missão é mais importante que ele mesmo. Até mesmo que é uma profissão que não dá para fazer sem amor, né? Não, é necessário um amor completamente maluco pelo que se faz. E o dinheiro não é o objetivo nunca na vida de uma pessoa dessa. Nessas circunstâncias, não, né? O dinheiro nunca vai ser... em cima de perigo. Exatamente, você voou lá, você sabe. Muda, acontece o acidente, é fatal. Você sabe. Inclusive, se você cair numa floresta amazônica, as árvores têm 30, 40 metros. Às vezes nunca nem vou achar nem o helicóptero nem o avião. Nada mais. Né? É uma homenagem a essa galera. E aqui, de novo, uma tela pessimista. Né? Porque é, mais uma vez, essa Índia, né, que eu considero a mãe natureza, que eu considero a própria Amazônia,
completamente desfigurada, rasgada, com cicatriz. O filho virou uma espécie de coisa, né? Um índio grita pedindo socorro e não é escutado. Então, assim, depois que você tem essa vivência que eu tive na floresta, né, durante alguns anos, é impossível ser otimista. Mas também é impossível ser pessimista. O que eu quero acreditar é que todos juntos, os brasileiros que estão dentro e fora do Brasil, entende? Que a gente consiga se unir para fazer lá do Brasil um lugar melhor de se viver, principalmente para nossos filhos e netos, porque a gente já está no caminho assim, quem está com mais de 45, 50, já sabe que, poxa, no máximo mais 40, 45 para frente. Exato. A gente não vai pegar isso, mas a gente pode deixar isso para os filhos ou para os netos. Ou nem pensando só nos filhos ou nos netos, pensando no mundo, na existência, nas gerações que vêm por aí, pensando no ser humano também, pensando na própria natureza, e que quem criou foi muito inteligente, porque você está passando por essa vida e tem que deixar realmente um pensamento, tem que deixar um segmento positivo. Vamos passar pela vida e deixar uma marca boa, positiva. Né? Exatamente isso, né? E ter a consciência, principalmente, eu acho, de que a gente você vive na Europa aqui, você circula a Europa inteira, a África, Japão, né? Enfim, uma experiência incrível. E a gente sabe que a gente pode deixar de admirar o outro país e fazer o nosso país um país tão bom quanto qualquer país da Europa ou o próprio Estados Unidos, que é uma referência no mundo ocidental. Você sabe que eu vim conhecer o Brasil agora que eu estou fazendo televisão para brasileiro imigrante, e eu vim conhecer o meu Brasil, que cada vez que eu chego no Brasil para fazer uma matéria, eu me apaixono mais e saio de lá povo é muito chorando, amável, emocionado, mas eu tenho que vir para casa porque a Suíça é minha mãe, então tenho que voltar para a mamãe, mas assim, volto apaixonadíssimo por tudo que tem lá, pelo tratamento, pela consciência, pela beleza natural, pela beleza do ser humano, que tem muito ser humano bom lá. Infelizmente, é uma crise que a gente está passando no mundo inteiro com a educação, e no Brasil essa crise é maior ainda. Enquanto que a gente não tiver educação primária, não dá para mudar nada. Não, e você disse Entendeu? tudo. A base de tudo é educação e cultura. Exato. Não adianta mudar a conversa, porque uma pessoa sem educação e cultura não vai respeitar a fila. Uma pessoa sem educação e cultura não vai pensar o que é ética para não ser corrupta. Né? Então, a educação e cultura é base de tudo, como você bem disse, eu só tenho que concordar. E acho que, volto a te falar, nós todos, como você, que está conhecendo o Brasil, mas que também é brasileiro, podemos nos unir por um Brasil melhor e podemos parar de culpar o governo, porque o governo somos nós. O tempo que a gente está culpando, a gente age. Exatamente. Acho que a gente está se ocupando em culpar. Exatamente. Então vamos se ocupar em salvar, em reagir. Muito isso, completamente. Entendeu? Feche lá realmente com uma frase que resume todo esse teu trabalho que você trouxe para Liechtenstein, para esse evento maravilhoso de cultura e arte. Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer a gentileza do espaço, do tempo, né? Obrigado. Você hoje está no... Você já se tornou de casa. Não, você sabe que você tá no meio que é o futuro, não tem volta mais. Enfim, a web é o grande caminho. Exato. Você chega em todo mundo e só as pessoas te escolhem. Isso é muito legal. É muito legal. A pessoa pode te escolher. Pode, né? Me escolher. E eu estou falando com o público que te escolheu. E a última frase que eu falo em relação ao meu trabalho, que eu acho que é muito interessante as pessoas do outro lado pararem para ver também trabalho de artistas que, como eu, e no mundo está cheio de artistas que fazem o mesmo trabalho do que eu, existem artistas que estão se dedicando a tentar mudar um pouquinho esse mundo, e quando vocês tiverem oportunidade, vá a uma galeria de arte, vá a uma exposição, trabalhe com cultura, ok? Porque, como bem disse ele, o que muda o mundo chama-se educação e cultura, nada mais. Educação e cultura. E cultura e educação necessariamente passa pela arte. Brasil Flash TV, a tua Web TV, que tem orgulho de ser brasileiro, de estar aqui em Liechtenstein, e deixar para você esse link maravilhoso que está sendo um show de arte, educação, cultura.
amor também, e deixando claro que o imigrante brasileiro aqui e os que vieram do Brasil para cá vieram com o propósito realmente de se unir e mostrar o que fazem de melhor, que é a arte. A tua Web TV, que tem orgulho de ser brasileira aqui na Suíça e sobrevoar um pouco a Amazônia aqui com Evangelista para vocês na Europa, no Brasil, com muito amor, e vamos continuar realmente nessa arte demonstrativa, porque o que você está fazendo é realmente dar um "ei, stop, olha aqui o que está acontecendo, dá para a gente salvar", e eu acho que essa parte do Brasil foi um pouco esquecida. Parabéns pelo trabalho e continue assim, vai ser divulgado com todo amor e carinho.